Nós estamos vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos, hein? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já peço para você que, se não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva para receber mais conteúdos como esse em caráter de atualização de mercado. E vamos nessa, vamos falar um pouco sobre histórias sendo feitas no mercado. SpaceX reescreve o ranking dos maiores IPOs da história. O recorde anterior foi estabelecido há mais de 6 anos, agora a SpaceX, que estreou na bolsa nesta sexta-feira, no dia da gravação desse vídeo, deve captar dezenas de bilhões de dólares a mais. Gente, seguinte, porque eu estou trazendo esse conteúdo aqui ao longo de várias semanas anteriores ao surgimento, né, ao acontecimento aí do IPO, muitos investidores ficaram receosos com a possibilidade do IPO da SpaceX sugar a liquidez de vários outros ativos. Isso acabou acontecendo, coincidentemente com a correção forte de diversos outros ativos, até mesmo da própria bolsa americana, ouro. Nós tivemos também criptoativos, em específico ali falando do Bitcoin, uma queda bem forte, tá? Então, foram coisas que somadas trouxeram a perspectiva aos investidores de que a SpaceX, o IPO, né, a estreia dessa ação de uma das empresas aí do Elon Musk, trouxessem uma redução da liquidez de forma geral no mercado. Vamos descer um pouquinho mais para a gente conversar um pouco aqui em relação à SpaceX. A SpaceX captou cerca de o dobro, né, do que a Saudi Aramco, né, uma estatal de energia da Arábia Saudita, fez em 2019, tá? E a empresa agora avaliada em 1,77 trilhões de dólares. Pelo menos era a estimativa para o início do IPO e agora até mesmo ultrapassa, e eu já vou mostrar isso para vocês. Então, tivemos um recorde sendo estabelecido e que, de certa forma, eu concordo sim em partes com o cenário de que muitos investidores muito provavelmente liquidaram posições em outros mercados, atentos a essa oportunidade do IPO da SpaceX, tá? No final, vou dar um pouco a minha opinião sobre se vale a pena ou não se posicionar na SpaceX, por isso eu peço para você que fique até o final para você pegar essa opinião e, claro, chegar à sua própria conclusão. Aqui, avançando um pouco mais e mostrando no companiesmarketcap.com, nós temos as maiores empresas de capital aberto aí do mundo. E olha que interessante, SpaceX já na sexta posição, acima da TSMC, da Broadcom, da própria Saudi Aramco e também da outra empresa aí do Elon Musk, a Tesla. E nesse exato momento, na sexta-feira, tarde de sexta-feira do dia 12, nós temos ela avaliada em 2,2 trilhões de dólares, a um valor de 169 dólares por ação. Absurdo, tá? Uma empresa recém-lançada aí, estreada na bolsa para capital aberto, valendo aí mais de 2 trilhões e entrando para o time das empresas trilionárias aí do mundo. E oficialmente falando, né, com esse IPO, um sucesso como está sendo nesse primeiro dia, Elon Musk agora se torna a primeira pessoa do mundo a ser trilionária, né? Graças à sua exposição, né, à sua posição dentro da própria SpaceX como o fundador e sócio dessa empresa, ele detém boa parte das ações e direitos da SpaceX, agora trilionário oficialmente. Falando um pouco sobre o impacto no mercado cripto, vou abrir aqui o TradingView para mostrar um pouquinho como que está o gráfico de ações aí dessa empresa. Isso daqui é um gráfico de 5 minutos, tá? Não dá para trabalhar um gráfico com tempo maior. Colocando o diário só para você ver aqui, com a abertura ali a 150 dólares e agora cotado a 169, tendo atingido o patamar dos 176 dólares. Então a gente consegue perceber que a pressão compradora ela ainda existe, né? A ação muito provavelmente fecha o seu dia de hoje com um movimento positivo aí de alta. Olhando para os outros mercados, nós temos aqui o ouro estável no 0 a 0, índice DXY estável no 0 a 0, Nasdaq e S&P subindo consideravelmente, né? Principalmente aqui o índice de tecnologia subindo 0,7. E temos o mercado cripto também estável na sua grande maioria, olhando para os principais criptoativos. Trazendo aqui para o Bitcoin, a gente consegue perceber finalmente, né, a formação de um provável fundo de mercado na zona dos 60 mil dólares. Então, se a gente fosse marcar uma região de suporte aqui, estaríamos falando dos 60 mil dólares. E até mesmo padronizando a formação de um fundo e abrindo espaço para alguma correção.
tá? Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, mas uma constatação mais técnica do momento em que nós estamos no Bitcoin, beleza? Falando de títulos americanos, nós temos o título de 10 anos subindo ali 0,6 depois de ter voltado abaixo dos 4,5% em meio aí a todas as falas do Trump e posicionamento em relação à geopolítica que trouxe, de certa forma, um alívio nas pressões do dólar. Tranquilo? Então é um momento oportuno que nós tivemos aí o surgimento, né, a inserção de uma nova empresa sendo listada na bolsa depois de algum período aí sem grandes IPOs na bolsa americana e certamente um excelente começo que nós temos para essa ação. Tranquilo? Agora, sobre o ponto de vista de talvez, né, essa empresa continuar sugando liquidez do mercado, eu acredito que passamos desse período. É realmente o IPO, a abertura do capital na bolsa, é algo que já traz um impacto e ela abertamente estará a partir da próxima terça-feira. Então nós estamos falando isso na sexta, na próxima terça-feira, de forma aberta aí para o mercado se posicionar, beleza? Então ainda temos algum risco, sim, de capital fluir de outros setores, de outras ações, de outros ativos para essa empresa, mas acredito que nada impactante a ponto de ser perceptível pelos gráficos, tranquilo? O que eu quero mostrar que eu acho interessante está aqui no bitcointreasure.net para falar um pouco sobre a exposição da SpaceX ao Bitcoin, ao setor cripto. Então, vamos voltar um pouco mais. Essa semana eu falei da Strategy, depois da venda que eles fizeram e agora a nova aquisição. E vamos descer um pouco. Nós já olhamos aqui a SpaceX na oitava posição de empresa que mais detém Bitcoin em caixa, e eles têm um total de 18.712 Bitcoins, até mesmo mais Bitcoins do que a própria Tesla do Elon Musk, pelo menos nesse atual momento, que detém 11.509. Então é bem interessante você ver que empresas do setor cripto empresas fora, né, do setor cripto com exposição ao Bitcoin sendo listadas na bolsa americana e que futuramente podem fazer parte de um índice como o próprio Nasdaq, como o próprio S&P 500, que tem um requisito um pouco mais chato, né, para que a empresa faça parte desse índice, mas certamente do Nasdaq nós temos a possibilidade de exposição da própria SpaceX, para vocês já verem que não será apenas Strategy ou outras empresas do setor, mas também a própria SpaceX aí, do Elon Musk. Então, nesse exato momento, nós temos aí a empresa cotada a 167 dólares por ação, com uma capitalização de mercado a 2,2 trilhões. E eu espero que em algum momento nós tenhamos uma atualização aqui mesmo no YouTube, por isso eu peço para você deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, porque a qualquer momento esse 2.2 pode ser mais ou pode ser menos. E aí entra a minha opinião sobre se posicionar em empresas próximas ao momento de um IPO, como é o caso da SpaceX e também em específico nesse setor. Minha primeira situação, meu primeiro ponto de vista, a IPO é o momento em que não faz sentido algum se expor, colocar o capital alocado a essa empresa, porque nós estamos falando de um momento de euforia, um momento onde, por muitas vezes, a precificação da empresa foge do racional e é muito mais pelo emocional. Lembra que as duas emoções que movem o preço no mercado, nós estamos falando de medo e de ganância, e nesse caso, a ganância fala mais alto, principalmente numa empresa tão hypada em meio ao sucesso de Elon Musk em vários dos seus negócios. E o segundo ponto é referente ao setor, né? O setor de lançamento, o setor de foguetes, no caso da SpaceX, é um setor extremamente arriscado, né? Onde nós temos muitas variáveis que pode colocar em risco o faturamento e, consequentemente, o lucro da empresa. Então, eu não considero algo interessante, a não ser algumas pequenas tacadas, posicionamentos pontuais com saídas pontuais, o que acaba sendo um trade que pode ser feito em mercado alavancado por meio dos CFDs ou até mesmo com as próprias ações, comprando isso e revendendo um pouco mais à frente, beleza? Então, eu acho interessante talvez encontrar futuramente algum ETF que tenha exposição a esses setores mais variáveis, como acontece com empresas de lançamento, mas ainda assim, para pessoas que tenham risco mais moderado ou até mesmo conservador,
não acho que vale o risco de se posicionar, beleza? Espero que você tenha curtido e eu quero aproveitar e falar um pouco mais para você sobre a oportunidade que empresas como essa acabam trazendo aí para nós. No exato dia do IPO dessa empresa da SpaceX, eu consegui me posicionar num trade numa posição de venda em meio a toda essa euforia que nós tivemos. Então, todo esse primeiro movimento de queda que nós tivemos do 168 próximo até o 158, eu consegui pegar esse posicionamento graças a um conhecimento que eu tenho sobre operações dentro do mercado, tá? A como gerar renda em dólar com todos esses posicionamentos. Isso daqui é uma das várias formas, uma das várias estratégias que você pode aprender junto com a gente no evento que vai acontecer lá no dia 6 de julho, o Money Now. É um evento, um dos maiores que nós fazemos, inclusive acontece a cada um ano, que te abre a oportunidade de aprender junto comigo e com a nossa equipe como você gera renda online em dólar de qualquer lugar. Eu vou deixar o link de acesso para você se inscrever aqui abaixo e já adianto que tem um custo sim. O ingresso custa R$ 29,90 e isso serve para separar aqueles que querem realmente fazer acontecer daqueles outros que sempre começam uma nova atividade e nunca chegam até a prática, nunca tem o seu primeiro resultado, beleza? Por apenas R$ 29,90 você clica aqui abaixo, garante o seu acesso do Money Now e claro, se você não fizer o seu primeiro resultado, se você realmente não curtir a proposta, nós devolvemos totalmente esse valor, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo em caráter de atualização de mercado. Se inscreva aqui no canal, pois na próxima semana teremos vídeos novos aí para poder facilitar o seu dia a dia dentro do mercado cripto. Meu muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.